Olá, seja muito bem-vindo ao canal Pensador Calculista. Nesse vídeo vamos apresentar mais um exercício resolvido sobre as aplicações da integral definida. Aqui temos então a solução de mais um exercício através das aplicações da integral definida e desta vez vamos determinar a área da superfície obtida pela rotação de uma cardioide. A área da superfície, rotação da cardioide, a cardioide de equações x igual a 2 cosseno de t menos o cosseno de 2t e y igual a 2 seno de t menos o seno de 2t, e essa rotação vai ocorrer novamente em torno de OX. Observe que o único cuidado que eu tenho que tomar quando rodar em torno de OY é observar se as cotas da rotação. Digo o seguinte, dando um exemplo muito rápido, uma curva qualquer aqui, yx, aqui está uma curva. Se eu rodo este pedaço em torno de OX, as minhas cotas são y. Se eu rodo este mesmo pedaço em torno de OY, as cotas serão x. E cada caso tem que ser observado particularmente, certo? Então, os raios da giração, quando rodo em torno de y, são iguais a x. É esta cota que vai rodar, enquanto que quando eu rodo em torno de x, as cotas que vão rodar são iguais a y. Ora, se quando rodar em torno de y a cota será x, então será x igual a g de y, onde g de y é a inversa de f de x, certo? Então são cuidados básicos que eu tenho que tomar. Muito bem, então esta cardioide como é a cardioide? A cardioide está aí na forma paramétrica, certo? Então aqui está esta cardioide. Ela faz algo assim, volta e faz isso aqui. Embora o desenho possa estar mal feito, esta superfície, esta parte superior, é totalmente simétrica à parte inferior. Então, este eixo aqui é um eixo de simetria. Então, o que eu tenho para cima, tenho para baixo. Então, observe que na hora de determinar a superfície integral de ds, eu não devo integrar de 0 a 2π, e sim de 0 a π. Por quê? Porque, repare, se eu fizer de 0 a 2π, se eu fizer a integral de 0 a 2π de ds, observe que isto nada mais é do que a integral de 0 a π de ds mais a integral de π a 2π. Isso é uma propriedade básica da integral definida. Integral de a até b de f de x dx. Se c é um ponto intermediário entre a e b, é igual à integral de a até c, mas a integral de c até b. Então, isso que eu estou fazendo aqui. De 0 a π, de π a 2π, integral de ds. Como? Essas cotas y vai rodar, lembre, vai rodar em torno de x, certo? Então, a cota x que tem para cima tem para baixo, ou seja,
nesta linha inferior, nesta parte inferior, vou colocar aqui destacar em vermelho, certo? Nesta parte inferior, as cotas são negativas e o módulo é igual ao módulo superior. Então, esta integral será numericamente igual a esta, porém com o sinal trocado. Então, devido à simetria, se eu integrar de 0 a 2π, este resultado será igual a 0. Como não é isso que eu quero obter, eu quero a superfície efetiva. Neste caso, não há a mínima possibilidade de obter o 0. É como se eu quisesse rodar isto e pintar depois. Eu quero saber quanta tinta eu vou gastar para pintar. E a quantidade de tinta que eu vou gastar para pintar esta superfície que foi gerada pela rotação dessa cardioide, é claro, é diretamente proporcional à superfície gerada, ou seja, é a superfície que eu vou pintar. Então não tem cabimento algum que eu calcule essa superfície, diga que ela é igual a 0 e conclua que eu não vou gastar tinta nenhuma. Isso é um perfeito absurdo. Então, é esse tipo de resultado que nós não queremos obter. Então, observe que isto é um problema para além de matemático. É um problema também geométrico / físico. Eu não sei o que eu quero com essa superfície. Portanto, o meu resultado tem que ser perfeitamente condizente com a realidade. Certo? Então, eu não vou determinar esta integral de 0 a 2π, e sim apenas de 0 a π. Então, esta discussão está perfeitamente superada. Vejamos então quem é o meu ds, já vimos várias vezes em outros vídeos, inclusive. Estou rodando em torno de x, então o meu ds é 2π y dl. Então, se o meu dl, no caso em que a cardioide está dada em sua forma paramétrica, é a raiz quadrada de dx dt elevado ao quadrado mais dy dt ao quadrado vezes dt. E o meu y aqui está. O meu y. Portanto, determinemos primeiro quem é o meu dx dt. Vamos lá, dx dt é a derivada de x em relação a t, que é menos 2 seno de t mais 2 seno de 2t. E quem é o meu dy dt? Meu dy dt é 2 cosseno de t menos 2 seno de 2t. Quem é o meu dx dt elevado ao quadrado? Meu dx dt elevado ao quadrado é 4 seno ao quadrado de t mais 4 seno ao quadrado de 2t, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá menos 8, seno de t, seno de 2t. Quem é o meu dy dt elevado ao quadrado? É 4 cosseno ao quadrado de t, mais 4 seno ao quadrado de 2t, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 8 vezes cosseno de t,
cosseno de 2t. Muito bem, eu preciso extrair a raiz quadrada da soma. Somemos ambos para obter 4 seno ao quadrado de t mais 4 cosseno ao quadrado de t, identidade trigonométrica fundamental, 4, mais 4 seno ao quadrado de 2t, mais aqui 4 cosseno ao quadrado, perdoem-me pelo equívoco na hora da cópia. Aqui então é cosseno ao quadrado de 2t. Então, 4 seno ao quadrado de 2t mais 4, que aqui também saiu errado, perdoem-me. Aqui é claro que é o cosseno, uma vez que y é 2 seno t menos seno de 2t. Derivada de seno de 2t é 2 cosseno de 2t. Como eu tenho um menos na frente, isso aqui está correto agora. É 2 cosseno t menos 2 cosseno de 2t. Perdoem-me mais uma vez, 1000 perdões por isso. 4 seno ao quadrado de 2t mais 4 cosseno ao quadrado de 2t, novamente 4. Depois, menos 8, que multiplica seno de t, seno de 2t, mais cosseno t, cosseno de 2t. Muito bem, vejamos então quem é o seno de t vezes o seno de 2t. Seno de t vezes o seno de 2t é seno de t vezes 2 vezes seno t cosseno t, que é cosseno de t vezes 2 seno ao quadrado de t. Vejamos quem é cosseno de t vezes o cosseno de 2t. Cosseno de t, cosseno ao quadrado de t, menos seno ao quadrado de t. Vejamos agora quem é a soma dos dois. Quando eu somo seno de t, seno de 2t, com cosseno de t, cosseno de 2t, preservando o cosseno em evidência, vou somar, então, deixando o cosseno de t em evidência, obtenho dentro do parênteses 2 seno ao quadrado de t, mais cosseno ao quadrado de t, menos seno ao quadrado de t, que é igual ao cosseno de t vezes seno ao quadrado de t, por conta do 2 seno ao quadrado, menos seno ao quadrado, dá mais seno ao quadrado. Somado ao cosseno ao quadrado de t, me dá a identidade trigonométrica fundamental, portanto, esta soma é igual ao cosseno de t, finalmente, dx dt elevado ao quadrado, mais dy dt elevado ao quadrado é igual a 8 vezes 1 menos o cosseno de t, por conta de esta soma ser igual ao cosseno de t. Então a soma me dá 8 menos 8 cosseno de t, colocando o 8 em evidência, então esta soma dá 8 vezes 1 menos o cosseno de t. Então, o meu S, que eu estou para determinar, é 2π vezes a integral de 0 a π de y, que é igual a 2 seno de t menos o seno de 2t, isso multiplicado pela raiz quadrada de 8 vezes 1 menos cosseno de t dt.
lembrando que isto aqui, destaco em vermelho, isto aqui é y e isto aqui é o meu dl. Então, onde estamos? S é igual a 2π vezes a integral de 0 a π de 2 seno de t menos seno de 2t, que multiplica a raiz quadrada de 8 vezes 1 menos o cosseno de t dt. Lembremos mais uma vez que 1 menos o cosseno de t é 2 vezes o seno ao quadrado de t sobre 2. Então, 2π integral de 0 a π de 2 seno de t menos seno de 2t, raiz quadrada de 8 vezes 2 seno ao quadrado de t sobre 2 dt. 16, raiz de 16, 4. 4 vezes 2, 8π. É evidente que este 4 pode sair do sinal de integração também. Integral de 0 a π de 2 seno de t menos seno de 2t, que multiplica seno de t sobre 2 vezes dt. Esta integral, então, é igual a 8π. Primeira integral, integral de 0 a π de 2 seno de t, seno de t sobre 2, dt, menos a integral de 0 a π novamente, de seno de 2t, seno de t sobre 2, dt, fecha o colchete. Então, agora vamos fazer uso de resultados que já produzimos em um outro vídeo, que vou deixar aqui nos cards acima deste vídeo. Neste momento, vocês podem acessar para ver que este produto entre senos, assim como este, podem ser convertidos em soma, ou seja, eu tenho que seno A, seno B é igual a menos meio do cosseno de A mais B menos o cosseno de A menos B. É o que vão encontrar lá neste vídeo. Então, vamos resolver separadamente estas duas integrais e eu vou colocá-las aqui em verde. Muito bem, integral de seno de t, seno de t sobre 2 dt é igual a integral de menos meio vezes o cosseno da soma, que me dá 3t sobre 2, menos o cosseno da diferença, que me dá t sobre 2, dt. Então, isto é igual a integral do cosseno de 3t sobre 2, dá o seno de 3t sobre 2. Então, eu tenho menos meio. Só para acondicionar melhor aqui, vamos apagar isto para continuar. Então, isto é igual a menos meio vezes o seno
de 3t sobre 2 dividido por 3 meios, menos o seno de t sobre 2 dividido por meio. Observe que este 2 ele está multiplicando os dois denominadores. Então eu vou cancelar este 2 com esses dois números 2. Então isso será igual ao, como aqui eu tenho um menos fora, eu tenho o seno de t sobre 2 menos o seno de 3t sobre 2 dividido por 3. Então é o resultado desta primeira integral. Em seguida, integral de seno de 2t, seno de t sobre 2 dt. É a integral de menos meio vezes o cosseno da soma, 5t sobre 2, menos o cosseno da diferença, cosseno de 3t sobre 2, dt. Novamente eu tenho menos meio vezes integral do cosseno de 5t, seno de 5t sobre 2, dividido por 5 meios, menos o seno de 3t sobre 2, dividido por 3 meios, o meio novamente multiplicando o denominador. Então isto será igual ao seno de 3t sobre 2 dividido por 3, menos o seno de 5t sobre 2 dividido por 5. Vamos inserir, então, na integral original. Então, na integral original, eu tenho 8π vezes primeira integral multiplicada por 2. Então, eu tenho aqui 2 seno de t sobre 2 menos 2 seno de 3t sobre 2 sobre 3, certo? Agora, menos, então vai ficar menos o seno de 3t sobre 2 sobre 3, mais o seno de 5t sobre 2 sobre 5. Isto avaliado de 0 a π. Vejamos então. Agora, aqui eu tenho em 0, todos eles serão iguais a 0. Então eu tenho 8π vezes um resultado aqui, que eu já vou colocar o denominador comum como... Aliás, nem precisa, porque aqui é menos o seno de 3t sobre 2. Então, em π, seno de t sobre 2 é seno de π sobre 2, que é igual a 1. Então, eu tenho 2 menos, agora, o seno de 3t sobre 2 dá 3π sobre 2. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. Com o menos, eu tinha 2/3 mais 1/3 dá 1. Então eu tenho aqui mais 1. Não esquecendo que eu tinha menos 2/3 menos 1/3 dá seno de 3t sobre 2 inteiro. Como está com sinal negativo, e o seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1, então por isso deu este mais 1 aqui. E por último, o seno de 5t sobre 2, avaliado em π, dá o seno de 5π sobre 2, que é o mesmo seno de π sobre 2, que é positivo. Portanto, aqui eu completo por mais 1/5.
Então, isso é 8π vezes 5 vezes 3, 15, 1, 16 sobre 5, que é igual a 128π sobre 5, que é a resposta. Claro que a unidade é unidade de volume, certo? Então está aí resolvido este exercício que determinou a superfície gerada pela revolução em torno do eixo X da cardioide.